do que foi o comunismo, dos regimes socialistas, dizendo assim de uma maneira geral, né, bem aquele modo dele, que foi um case de sucesso, entendeu? Que os regimes socialistas foram muito bons e caiu, ninguém sabe por quê, entendeu? Porque a galera que defende o socialismo, eles meio que empacam na hora de, não, era tudo muito bom, era o paraíso na Terra, todo mundo tinha acesso à educação, a emprego, à saúde pública de qualidade, mas os regimes faliram. Então, esse texto que eu estou lendo aqui mostra que a relação da União Soviética com os satélites da União Soviética que circundavam o país ali pelo leste europeu era uma relação expoliatória e de administração econômica incompetente. Então, não foi à toa que houveram fortes movimentos anticomunistas nesses países antes do comunismo cair na própria União Soviética. Então, por isso que eu estou trazendo esse texto, entendeu? Porque, como você... eu conheço alguns ambientes que você frequenta. E os ambientes que você frequenta tratam o comunismo assim, quase como uma confraria ideológica, entendeu? Então, eu acho importante trazer um texto aqui que traga uma narrativa diferente da que você está acostumado, do que foi realmente o comunismo de fato, entendeu? Então, por isso que eu estou lendo esse texto aqui. Deixa eu ver alguma outra pergunta aqui, só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Walter Cid, boa noite, cara. O Frota tá com medo do comunismo. Desde 2013 não li um texto longo. Cara, eu acho que eu não fiz espantalho nenhum, cara. Acho que eu li um texto franco de um livro feito por um acadêmico, entendeu? Se você discorda, traz aí um outro texto de um outro acadêmico e desminta aí o autor do livro, entendeu? Não acho que foi espantalho não, entendeu? Acho que o problema é que você também é do bonde da confraria comum no lulista e tem uma visão idealizada do que foram os regimes comunistas, entendeu? Então, tem um especialista aqui, no caso, que escreveu o livro sobre a história da Polônia, que tem uma visão bem diferente da de você. Né? Então, trouxe isso aí para ilustrar um pouco, entendeu? E eu já tive esse pensamento favorável ao sistema socialista, mas depois dos 20 anos, conservar esse pensamento, eu acho que é meio bizarro. Ceia, né? Boa noite, Ceia. Não sei se eu já te dei boa noite. Frota, qual a conclusão que você tirou do texto que você leu? Bom, é exatamente o que eu acabei de falar pro Lucas. A relação da União Soviética com os seus satélites, né, sobretudo os que fazem parte do leste europeu, foi expoliatória, não foi a negócio da irmandade dos países comunistas, é tudo ideologia. A realidade era bem diferente, entendeu? Aqueles países eram obrigados a se submeter a uma relação econômica desfavorável em relação à União Soviética, e a administração da economia desses países foi sempre incompetente, entendeu? Você pegava lá, você tinha lá Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Quem foi que fez o muro para a sua população não ter que fugir para o outro lado? Os ocidentais ou os comunistas? Os ocidentais democráticos estavam lá. Quem queria transpassar a fronteira para abandonar a Berlim comunista rumo a Berlim ocidental democrática foram os comunistas, não foram os berlinenses ocidentais. Então, é porque o pessoal, a conclusão se que eu passasse tiro... pelo outro lado, podia se corromper também, né? O pessoal se ia corromper... apelar outro regime. Ia, por exemplo, se corromper, ia querer consumir de forma desenfreada, querer consumir tudo, querer consumir carros de bens. Tanto que é que isso depois vai influenciar a União Soviética também. Aí vai ter a questão do Brezhnev. Vai ter uma parte da União Soviética que vai ser influenciada por esse consumismo, porque as pessoas vão querer ter esse padrão de consumo que tinha no Ocidente. Ô, Thanos, quem tem alguma coisa contra consumismo é católico e marxista. Então, como eu não sou nem católico, não sou nem marxista, eu não tenho nada contra o consumismo. Deixa eu responder o Matheus aqui. E Esse aí, o consumismo do PT que endividou as pessoas?
O problema do consumismo do PT foi porque é um consumismo para promover uma prática populista. É outra coisa, mas só responder aqui. Esse tem cara de que, Matheus Araújo, né? Esse tem cara de que, pelo medo do comunismo, coloca um facho no poder. Matheus, na história recente do Brasil, em 2018, quem colaborou para a vitória do Bolsonaro em 2018 foram os petistas. Como eu não sou petista, não sou eu que coloco um facho no poder, não, cara. Então, desculpa aí, mas tá equivocado. Vamos ver aqui. Fala, Vinícius. Boa noite, cara. China não é capitalismo de Estado, mas segue o baile. O Vinícius, depois tu escreve aí o que você entende, qual é a natureza do regime político e econômico da China, porque eu preciso saber o que você pensa para eu poder falar o que eu acho. O Alves, quer falar alguma coisa, cara? Não, estou esperando um tempo aí. Você tinha citado a questão do PT, e a minha raiva com o PT é justamente que o PT colocou o Bolsonaro lá. E foi falta de opção também. Hoje eu sou mais da teoria da... Esse pessoal, esqueci o nome desse negócio aí. Porque não adianta, cara, esse sistema nosso está falido. Eles escolhem o que a gente vai votar. Desculpa a expressão, eu sei que você tem a tendência aí do Ciro Gomes, mas continuo falando que Mas o Ciro é contra esse sistema também. Esse ano a gente não tem opção. Se não tem opção, vamos pelo... aquela ideia idiota, né? Vamos pelo menos ruim, entre aspas. Mas, por enquanto, o único que não está colocando direitos em risco é o Bolsonaro, cara. Agora, PT, ele mijou no termo de esquerda no país. Então, falar que o PT é de esquerda hoje, você mijou no termo. Que o PT, ele foi, entre aspas, assim, a grande porcaria que nós tivemos. Não tem como explicar. E o que esse pessoal vem fazendo hoje? Só que a opção que a gente tem hoje deixa do jeito que está. Como eu falei, o nosso problema é o sistema. Hoje eu vejo um grande teatro ali. Todo 4 anos, as figurinhas sempre as mesmas. Você tem que escolher entre Lula, agora Bolsonaro, Ciro Gomes, troca um, troca outro, mas a ideia é sempre a mesma, os partidos são sempre os mesmos. A eleição brasileira já virou piada, já, velho. Então, eu quero assim, depois responder o comentário do Vinícius, tá? Do negócio da natureza do mundo. Eu penso assim, ó. Temos alguma outra opção? Se for monarquia, entra qualquer outra coisa aí, porque infelizmente a República falhou. Volta os militares para o poder, faz qualquer porcaria aí. Não, mas peraí, os militares são republicanos. Eles deram um golpe lá no século XIX. Os militares fizeram parte do golpe contra a monarquia. O que foi feito contra a monarquia foi um crime no Brasil. Foram os militares, a maçonaria e os políticos brasileiros. Isso, sim, maçonaria também. É o Deodoro da Fonseca lá, positivistas também. Se você perguntar para mim de justiça, tem que devolver para a maçonaria, para o reinado aí e ver que bicho que vira, porque a República deu errado. Deu errado. O Daciolo enfrenta... Ele enfrentou a maçonaria, ele criticou. O único que eu vi criticando a maçonaria foi o Daciolo. Deixa eu só fazer Cara, assim, só antes do coisa falar, eu não tenho nada contra a maçonaria. Se hoje a maçonaria está no poder, é graças a, como eu falei, esse sistema falido nosso. Não tem nada tomar partido. Para mim, é uma instituição que tem seus méritos e desméritos, como qualquer outra instituição qualquer. Entendeu? Mas a República nossa faliu. E eu vejo um risco muito grande hoje nos partidos políticos, da forma como eles estão fazendo, direcionando para tirar direitos das pessoas, entendeu? Então, se for para continuar no rumo que nós estamos, o risco que nós estamos correndo de perder direitos, ou deixa do jeito que está, ou entrega isso na mão dos militares, ou, pelo que eu vejo, não vai ter jeito de ter mais monarquia. Ao meu ver, a justiça teria que ser feita, corrigir o erro que foi feito lá atrás com a programação da República.
devolve para a monarquia e deixa o povo decidir se eles continuam ou não. Mas do jeito que tá, cara, já é foda. O ideal para mim seria uma monarquia popular com Ciro Gomes, para ele poder aproveitar seus projetos, aprovar sem um Congresso barrar. O Congresso não deixa barrar nada. Ô, Thanos, deixa eu só responder umas coisas. O Alves, assim, eu discordo de você, cara. Eu acho que a República deixou a desejar? Deixou, mas só o Pedro II... Só um minutinho, respondeu o Vinícius aqui, que gosta de xingar os outros. Ô Vinícius, explica para mim o discurso do Lula de mandar tomar arma de quem já tem, de tirar direito à internet, de censurar, né, vamos falar assim a palavra, censurar a internet, e o Ciro Gomes seguiu com esse mesmo discurso. Fora o de tirar a rentabilidade do agronegócio e mais um monte de coisa que eles vêm dizendo por aí. Então, quando eu estou dizendo em direitos, eu quero que você me fale, Bolsonaro, qual o discurso do Bolsonaro que tira o direito de alguém? Eu só me cita um, antes de vir e tratar os outros com falta de educação no chat. Deixa eu... Alves, eu discordo de você com relação... Assim, né? Você falou assim, a República deu errado. Mas a monarquia também, né? Assim, eu já falei da outra vez com você, a monarquia aí, né? Se pegar o primeiro e o segundo reinado, foram o quê? Foram 70 anos, 60 anos de administração. E as bases da economia brasileira se resumia a café, com 80%, 85% da população analfabeta. Era um país agrário, precário e não alfabetizado. Então, assim, o Império também deu errado. Mas, Frota, só para não perder o Dom Pedro II era um bunda mole também, ele era um mas enfrentou a elite agrária. Sem contar os episódios, por exemplo, na Guerra de Secessão Americana, o Brasil do Pedro II declarou apoio aos confederados, escravagistas. Então, assim, essa visão, porque eu vejo muito saudosista da monarquia falando de um certo iluminismo do Pedro II, mas eu acho que era um iluminismo muito individual, entendeu? Ele era um cara muito culto para ele, que ele não praticava em termos governamentais, entendeu? Até o contrário, a contestação ao escravagismo e a precariedade econômica brasileira vieram de outros setores da sociedade que não eram vinculados ao Pedro II. Então, eu não tenho essa sua visão com relação à monarquia. Inclusive, a questão monarquia e república, ela foi posta em discussão em 93 e a população, por maioria esmagadora, acho que deu assim 80% ou mais, optou pelo regime republicano. Então, não sei por que você acha que é a monarquia que vai resolver o problema. Agora, deixa eu só responder o Clayton aqui. Já vou passar para você, só responder o Clayton aqui, só um instantinho. O Clayton perguntou, Frota, por que você fica tão preocupado com socialismo? Eles são minoria da minoria, ninguém liga para eles. Não, concordo, realmente, assim, no mundo não cibernético, né, a gente vê pelo desempenho, né, pela performance dos partidos, né, comunistas, assim, puros, né? Não estou nem falando do PCdoB, que o PCdoB é um fenômeno à parte, né? Um comunismo, é um partido que tem uma fantasia de comunismo, mas de comunismo não tem nada. Mas se a gente pegar os partidos que são efetivamente comunistas, né? PSOL, PCB, UP, PCO, a performance eleitoral desse pessoal é pífia, é ridícula. Então, eu concordo com vocês. Só que, quando a gente chega aqui no ambiente virtual, no ambiente da internet, que a gente vai conversar sobre política, a galera que ainda defende o socialismo são muito renitentes. E aí algumas pessoas com as quais eu convivo não entendem, falam, pô, Frota, mas você fala que você é de esquerda e você é contra o comunismo, entendeu? Então, é por isso que eu, de vez em quando, faço crítica a eles.